a importância, né, do futebol, né, dessas práticas que seriam consideradas, enfim, né, menores, mas a importância, porque nós sabemos, inclusive, a importância, o sentido que tem o futebol, né, para os paraenses, né? Então, ele realmente é um fenômeno, né, é um fenômeno importantíssimo para nós, né? Então, parabéns, né? E agora passo a palavra para a professora Dilda Fontes, nossa examinadora interna. Alô? Boa tarde. Falar por último é sempre ruim. Mas agradeço o Maurício, o Itamar. Mas eu disse que o Itamar, olha Itamar, se tu me chamar para tua banca, eu não falo mais contigo. Não foi? Então eu imagino que foi uma pressão muito grande em cima do Maurício. Porque eu orientei o Itamar no mestrado, né? Aí na qualificação eu falei muita coisa, depois me arrependi. Eu botei tanto miolo na cabeça desse menino que eu acho que por isso que deu essa testa. Mas eu quero dizer o seguinte, deixa eu falar as coisas. Então, agradecer o Itamar, o Maurício, né? Também pela oportunidade de rever o Leonardo. Leonardo fomos da mesma turma de doutorado, passamos muitos anos bons em Campinas, né? E depois aqui tive o prazer de negociar junto com a Naná a vinda do Leonardo para Belém, dentro de uma perspectiva, eu gosto de falar isso. Nós, nos anos eu entrei na universidade em 86. Quando eu entrei, nós éramos o primo pobre. Nosso departamento era História e Antropologia. A antropologia fazia pesquisa, era tudo de bom. A história não fazia quase nada. Só tinha um doutor e uns 2 mestres, né? E quando foi nos anos 90, nós nos colocamos o desafio de formar os nossos professores, né? Eu fui a primeira a ir para Campinas, depois veio o Alves, depois veio o Maia e o Décio, depois Naná e Aldrin. Eu volto para fazer o doutorado com a Naná junto, né? Então, isso fez parte de uma estratégia que o nosso departamento, o antigo departamento, sempre fez, e a gente tem que escrever essa história, inclusive. Teve um dia que nós decidimos que nós íamos nos formar em 10 anos. Que nós tínhamos anos 90 para nos formar. Porque começar o ano 2000 a gente queria fazer o mestrado. E eu acho que a gente é um programa que não é que não tenha divergência, mas procura brigar, mas na hora se unir. Então, eu lembro, quando eu voltei do mestrado, eu assumi o departamento e um dia eu liguei para o Sidney e disse: Sidney, pelo amor de Deus, me arranja 2 professores para virem para cá, para a gente poder ir fazer o doutorado, porque ele indicou o Negão, o Flávio primeiro. E aí o primeiro visitante, a primeira leva foi o Flávio, o Peri e aquele professor, que eu esqueço o nome, que era dos Estados Unidos. E aí nós pude eu, Naná, Michael, né? Eu, Naná e Alder. Quando a gente foi, já tinha a missão, nós tínhamos que envolver um grupo de pessoas, né, para trazer. Aí quando nós voltamos, trouxemos o Leonardo, a Magda e o Henrique, para poder ir umas 3. Né, e eles passaram 2 anos conosco. Um ano, mas o Flávio passou muito fácil. Fez concurso, né? E a Magda fez concurso. E com isso, no fim dos anos 90, nós tínhamos nossos professores todos, alguns com mestrado, alguns já defendendo doutorado, e nós podemos inaugurar o nosso mestrado em 2004. Então, essa banca é um pouco o resultado disso, né? Está mais fruto dessa discussão. Foi aluno do Leonardo, ali como também hoje Major Charley, né? Charley ia tanto de farda, tem aula e todo mundo ficava vendo, viu, Charley? É muito engraçado.
Mas, e sem dúvida nenhuma, quem traz esse debate para nós é o Leonardo. A discussão do futebol, pensar o futebol como espaço de pesquisa histórica, o carnaval também, né? E teve muitas coisas muito interessantes, essa vinda desses professores, que ampliou o nosso... Na verdade, a nossa ida para o Unicamp, né? E a vinda do pessoal ampliou os nossos horizontes, né? Então, acho que essa tese é fruto desse momento, dessa ida, dessa herança disso, né? E é uma tese boa, então, muita pesquisa, como o Leonardo já disse, muitas reflexões, quando a gente... É muito difícil de terminar de ler. Se você quiser publicar, a Carla tem razão, tem que diminuir pelo menos, eu acho, mais 150 páginas. E deve fazer a revisão para publicar. Mas quando a gente termina, a gente tem a sensação de dizer, puxa vida, né? Então o futebol chegou em Belém, chegou no Pará e se popularizou, mas também teve muito diálogo, teve muita troca cultural, quer dizer, essa prática hoje que a Carmen diz, para nós é muito importante, constitui a nossa identidade, né? Ser parecido, ser recompensação do, né? É uma coisa, né? Então, é tomar catacacá, é tomar açaí, mas é tomar carimbó, mas é torcer pelo mesmo, pelo Paysandu, tanto que está na música lá do Bichinho, né? Então, que nós ouvimos, então, a sensação que a gente tem, e aí já elogiando, é que o Itamar contribui para isso, para dizer, olha, nós fizemos parte dessa história, o povo da Amazônia, o povo de Belém fez parte disso. Fez parte de quê? Nesse processo de popularização do futebol, né? Mas não só, apesar de tu ter que amarrar, o Leonardo tem razão, não só no sentido de pegar um modelo e levar o modelo para a periferia, né? O modelo desse futebol civilizado, mas no sentido de ressignificar o modelo e várias práticas desse modelo, né? Então, acho que é dizer, reelaborar, repensar, né? Fazer com que aquele modelo que chegou, né? Não foi aquilo que foi popularizado, que foi reinventado, ressignificado. Então, acho que a gente termina a tese entendendo isso. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Então, a questão de entender essa popularização pela leitura que os moradores de um subúrbio, que depois a gente conversa, fizeram dessa prática, né? Então, com muita pesquisa, eu imagino que o anexo, se vocês pegarem o anexo, é uma loucura daqueles clubes, né? Mas já fomos propondo uma coisa, eu estava procurando aqui, tem um clube aqui, que tu vai me dizer que até, que diabo é um clube? Os diabinhos dos diabos, como é? Tem um clube chamado Tenente dos Diabos. Então, uma das críticas que eu faria e proporia para você, porque a tua coluna é nome do clube, data e fonte, né? Aí quando você encontra um clube, Clube do Tenente dos Diabos, então eu colocaria uma coluna objetivo, tá? Porque lá vai ver, tá no estatuto. E quem eram os diabinhos desse clube aqui? Que eram tudo tenentes. Que é tenentes do diabo. Então, eu acho que talvez pensar um pouquinho isso, né? Tentar. Então, o que eu digo? Problematizar mais os estatutos. Eu acho que dá para tirar mais coisas dos estatutos, entendeu? E falando tudo que o Leonardo já falou, que a Carmen já falou, que a Lucia já falou, eu problematizaria mais que eu acho que o ouro está nessa documentação que tu encontraste no São Domingos, né? E nesses estatutos que você fez, é quando esses clubes aparecem, né? Então, eu acho que isso é muito importante na tua pesquisa. Eu acho que poderia usar bem os jornais, mas poderia usar mais, tá? Porque se for ver na tua pesquisa, tu usou muito jornal da tal da Beretoc, né? Mas pra cá tu não usaste muito, tá? E
E uma coisa que eu senti falta nos mapas, porque tu fizeste os mapas que foram maravilhosos, porque dá uma visão espacial, né? De quando os clubes surgem por épocas, né? Mas eu queria ver os campinhos de futebol. Porque se tu trabalha com a discussão da modernidade, na qualificação eu te disse que eu acho que uma das coisas que esse tipo de esporte acabou é também porque terminou os campinhos. Aquilo que você falou do São Joaquim agora, muitos campos de futebol foram comprados para fazer clubes, igrejas, e isso fez com que esse tipo de clube também vai desaparecendo, tipo tal da modernidade, do progresso que vai avançando. Talvez, eu não sei, mas acho que tu não atentaste para fazer um mapa também daqueles campos de futebol que tu falas, acho que dava para fazer, né? Eu acho que seria uma boa coisa também, tá? Acho que a bibliografia que tu trabalhaste para avaliar a defesa de tese do doutorando Itamar Gaudense, intitulada Futebol Suburbano e Festivais Esportivos, Lazer e Sociabilidade nos Clubes de Seguros no Belém do Pará, 1920 e 1952. Após a explanação do doutorando e sua afeição pela profissão examinadora, a tese foi avaliada depois que todos os presentes se retiraram, na verdade, depois que a banca se retirou, né? Desta apreciação, a comissão retirou os seguintes argumentos. 1. Que a tese atendeu prontamente a todas as recomendações feitas à época do exame de qualificação. 2. Que o doutorando respondeu com propriedade a todas as indagações e questionamentos da banca. 3. Que o doutorando construiu argumentos coerentes dentro de uma escrita que guarda clareza. E 4. Que por todos esses aspectos, a tese foi aprovada pela comissão. Vou acrescentar aqui, a pedido do professor Leonardo Pereira, a leitura, o adendo, o parecer da banca, que diz que o trabalho apresenta um tema inovador e uma importante contribuição para o estudo da história social dos clubes, do lazer e da sociabilidade de Belém, a partir da disseminação da prática futebolistas, além de que levanta um conjunto grande de dados a partir de exaustiva pesquisa documental. Então, novamente, parabéns ao Itamar. Boa tarde, eu sou o capitão Hahnemann, da Polícia Militar. Professor Doutor Gaudêncio. Eu te digo que eu estou emocionado, meu amigo. E a razão disso é que nós trabalhamos juntos no Cefap. Conheci o Gaudêncio em 2008, ele foi meu aluno na academia. Hoje eu sou mestrando, estou acabando meu mestrado, e ele já me passou. Brincadeira isso, mas tudo bem. Mas eu quero dizer que não convivo diariamente com meu amigo Gaudêncio. Porém, eu posso aqui afirmar que a pessoa empenhada, dedicada, honesta, trabalhadora, exemplar como homem, como ser humano. E pessoas como você, meu amigo, é que engrandecem a nossa instituição. Fico muito feliz de chamá-lo de professor doutor hoje e mostrar, sei que são amigos do professor Gaudêncio, mas está aqui essa banca que professora lá do Rio de Janeiro, a gente tem muitos amigos também na PN do Rio de Janeiro, a gente sabe das críticas que muitas vezes são feitas, mas mostrar também que nós entendemos, nós sabemos o que nós estamos fazendo muitas vezes. Então, eu quero te parabenizar
toda a sinceridade do mundo, quero te desejar muita felicidade, te parabenizar e dizer que você é um orgulho para os seus amigos e para a nossa instituição. Muito obrigado. Muito difícil. Mas a vitória ela é muito importante. A gente militar também aprende isso, né? Por mais que muitas vezes sofra a crítica de a vitória vem ao final, depois da dificuldade, chega com o Major Charlé, com o professor Leonardo. E também o professor Leonardo é porque a gente também, a polícia militar também tem gente, tem seres humanos que sofrem, as famílias que perdem os pais. Então, um pouco isso aqui também, desculpa a emoção. E eu gostaria de agradecer realmente a todos da banca. Eu sei que as críticas foram excelentes, para mostrar que não foi algo que foi feito como é que a gente pode dizer, para inglês de ver. Foi algo que foi trabalhado, com toda a dificuldade do mundo que o pessoal acompanhou e sabe muito bem disso. Então eu só venho agradecer e dizer, me perdoe pela emoção, pela dificuldade. Realmente eu também vi isso público. Não é fácil senhorização sabe disso. Eu fui soldado no PMPA, assim como o Major Charlé também sabe. Eu quero agradecer muito aqui a minha esposa, minha mãe, e que Deus nos abençoe aqui. Realmente, me perdoe a emoção, mas eu tenho que agradecer a igreja, o pessoal da igreja, que são meus amigos. Aqui está bem diversificado. Nós temos da igreja, nós temos dos amigos, nós temos da escola do meu filho, nós temos da polícia militar, está bem no subúrbio, no melhor sentido da palavra, professor. Então, obrigado.